Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Antes que as mimizentas de plantão comecem a dizer, ué, não vai mostrar o rosto, tá com medo. Gente, no meu canal tem mais de 1.500 vídeos, quem tiver com saudade é só ir lá. Aí teve uma que falou que eu tava com medo. Medo do quê, gente? Se no meu canal tem vários vídeos, lives, então assim, medo do quê? Dá até preguiça, né? Mas eu até, por um lado, eu até entendo, né? Porque quando a pessoa não tem o que falar de você, aí ela fica procurando coisinhas. Mas, amiga, tá com saudade? Vai lá no canal que tem várias lives lá, tá bom? Mas enfim, gente, não é de hoje, desde a prisão do Marcos, que eu recebo muitas e muitas mensagens falando sobre o Polar, porque muitas vezes eu defendi o Polar, então o pessoal começou, nossa, Adriana, e aí? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Do fundo do meu coração, eu não consigo nem explicar, por isso que eu demorei tanto pra vir falar sobre esse assunto. Porque realmente eu gosto muito do Polar, a gente não deixa de gostar de uma pessoa de um dia para o outro, porém, né, a gente fica meio assim, decepcionada. E eu acho que no meu caso foi um pouco de decepção, eu não esperava. Eu acho que ele poderia se sensibilizar pela situação do Marcos em relação à prisão com o filho, família. Eu sei que é uma situação dolorida, né? Porque os pais são os exemplos, né, para o filho. Então, quando o filho erra, o pai tá lá, eu não te ensinei, eu não te eduquei, e você foi por esse caminho. Então, geralmente, a ordem familiar é essa, né? Só que aí ali mostrou um pouco que a família é meio disfuncional, né? Então, eu sei que a situação é complicada, porém, entretanto, todavia, o Polar ele é um excelente ator, né? Pelo que eu tô percebendo. Porque, tipo assim, a Globo tá perdendo, sabe? Por quê? Porque ele falou em um vídeo que, inclusive, me mandaram um corte desse vídeo que ele falou assim. Que não sei se vocês viram esse vídeo, ele dizendo. Eu fui falar com o Marcos, ele falou: quer ganhar dinheiro? Fala mal de mim. Aí o Polar pegou e disse assim: eu vou falar. Então, tudo aquilo que eu falei mal do Marcos era mídia, era uma coisa combinada. Então, eu, para mim, que já conversei com o Polar no privado, para mim foi uma decepção, porque ele falou também para mim muitas coisas. E eu vi vários vídeos dele chorando, gente, chorando, pedindo ajuda para celular, porque tinham levado o celular dele, ajuda para o cachorrinho dele, porque eu quero fazer o sopão, entendeu? E a gente via muitas vezes ele falando aquilo com sangue no olho. E de repente o cara vai lá e fala, era mídia. Porque ele pode ficar do lado do Marcos. Gente, cada um escolhe seu caminho, sabe? Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Entende? Então, se ele quis ficar a favor do Marcos, seja uma pessoa justa. Gente, eu já falei do Marcos sim, já tive problemas com o Marcos e isso é público, gente. Se vocês forem procurar, inclusive no meu canal, eu coloquei muitos vídeos do Polar chorando, chateado com as fanáticas do Marcos, dizendo que elas atrapalham o desenvolvimento do trabalho dele com a sopa. Muitas disseram que ele tinha inveja do Marcos. Entendeu? E ele falava assim: ninguém pode mais fazer o bem, eu tô proibido e o Marcos não faz nada. Sabe? Eu não vou expor a conversa que eu tive com ele, porque eu acho isso completamente antiético. Mas eu me decepcionei sim, porque por mais que seja tudo por mídia, tem um momento que você é real. E eu vi várias lives dele, ele sendo real. Quando eu conversei comigo, ele até chorou. Quando eu conversei comigo, quando ele conversou comigo, ele até chorou. E aí, foi tudo mentira então aquilo ali? Toda aquela conversa de mais de uma hora foi mentira, sabe? Então, eu demorei muito para falar sobre isso, porque eu sinceramente, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, ele tem o direito de ficar do lado do Marcos. Ele tem o direito de ganhar o dinheiro dele, gente. Ele tem o direito, ele sonhou tanto com isso, que era o que ele mais falava para mim. Eu quero ter meu espaço, eu quero entregar minha sopa, ter o dinheiro para comprar os ingredientes da sopa. Eu quero
viver com dignidade. E eu não posso fazer o bem porque as pessoas me pedem. Entendeu? Gente, eu lembro que falaram que ele estava lavando a panela da sopa dentro do banheiro. E são coisas que a gente acaba deixando passar. Mas tudo isso, sabe, você imaginar que a pessoa. Você, para defender alguém, gente, você não precisa atacar o outro. Sabe, você não precisa. Ele poderia muito bem defender o Marcos. Ó, gente, eu já tive divergências com o Marcos, porém, eu tô muito triste com essa situação. Porque eu não consigo aceitar que a pessoa que eu trabalhei junto tá nessas condições. Eu não tenho coração para isso. Ele poderia justificar dessa forma. Então, eu vou apoiar sim. Eu não quero saber do que as pessoas estão falando dele. Eu gosto dele, ponto. Entendeu? Eu tô triste com a situação. Mas não atacar pessoas. Se a pessoa der a opinião dela, ele vem com a garra, sabe? Que foge até do natural. Porque não é natural isso. Você vê que tem muita gente que tá ajudando lá em off, lá escondidinho, sabe? Essa é a melhor forma de você ajudar. E não você vir nas redes sociais e atacar todo mundo, xingar todo mundo da forma que ele tá fazendo. Se você olhar todos os vídeos dele, desde a prisão do Marcos, você fica besta. Não é aquela outra pessoa. Entende? Porque eu fui olhar uns vídeos dele antigo que tem no meu canal. Poxa, o cara pra baixo, falando que ninguém apoia ele. Que o Marcos prometeu pagar o quarto dele quando ele morava no hotel. Sabe? Que o Marcos prometeu e ele saiu de lá com a mão na frente e outra atrás. E que realmente o Marcos era o majoritário ali do projeto. E o Marcos falou, não foi eu, foi a diretoria. Mas a diretoria era o Marcos e o Polar sabia disso. Então, se tiraram ele do projeto, é porque o Marcos quis que tirassem. E ele tinha essa consciência. Então, ele pode muito bem defender hoje, mas seja uma pessoa correta. Ele precisa dos seguidores? Precisa. Mas ele tem outras formas de conseguir isso. Não precisa atacar pessoas. Agora tem essa questão da medicação. Deram medicação errada, colocando em xeque o serviço penitenciário, colocando em xeque a empresa, né, que faz as medicações, que aplica as medicações. Sabe uma coisa fora do normal? Sabe? Isso mostra um pouco de desespero. Porque se você quer ajudar alguém, você não faz esse tipo de coisa porque você acaba atrapalhando a pessoa. Como a gente vê aqui. Você vê muitas pessoas fazendo fake news e pensa que tá ajudando o cara e não tá. Isso não é amor, gente. Amor é outra coisa. Sabe quando você para pra pensar e fala assim, poxa, eu amo essa pessoa, mas eu não posso fazer nada por ela, né? Por isso que é a importância da gente corrigir as pessoas que a gente ama. Porque depois elas que vão pagar as consequências. Porque é o Marcos que tá pagando as consequências do erro dele e das pessoas que contribuíram para ele errar. Porque quando você passa a mão na cabeça, você tá contribuindo para a pessoa se afundar mais. É tipo assim, você tá dando corda para a pessoa se afundar. Então, eu acho assim que o Polar, ele precisa, porque ele tá distribuindo sopa, é uma coisa que é boa para ele, pelo que ele falou para mim uma vez. Então, assim, eu acho que ele teria outro jeito. Olha, eu não posso fazer nada, entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu vou orar por ele. Que Deus abençoe ele, abençoe a família, que essa prisão seja para ajudar ele também, de certa forma, para ele tentar mudar os pensamentos, no que ele errou, no que ele acertou, porque nós somos imperfeitos, a gente erra. Então, se ele tá ali esse prazo todo, é porque tem caroço nesse angu, não tem mais o que se falar. Mas você também não pode querer atacar todo mundo, sabe? Tudo por mídia, então você ataca por mídia, então você faz tudo isso para aparecer, para chamar atenção, esse é seu momento. Então, quando uma inscrita do meu canal falou, Dri, será que o Polar quer ser o novo Marcos? Porque é essa a impressão que dá, que ele tá querendo puxar todo mundo para ele. Eu falei, não consigo identificar dessa forma, vou ser sincera. Posso me decepcionar mais ainda? Posso. Mas você tá a favor de alguém, você não precisa estar nas redes sociais atacando todo mundo,
Qualquer pessoa que fala do Marcos, ele vem com 4 pedras para cima, como se ele precisasse dessa afirmação, e isso parece que dá a impressão que traz ajuda para ele. Cada vez que ele detona alguém que eles consideram como cobra, dá a impressão que ele está precisando daquilo, sabe? Porque depois de ter chorado nas redes sociais, que ninguém ajuda, muita gente ficou chateado com o Marcos, muita gente ajudou ele, inclusive, porque ele falou que o Marcos não ajudava ele e não impedia as fanáticas do Marcos de atacar ele. Ele falou, gente, eles me atacam e o Marcos não faz nada. Ele deixa, entende? Então, eu acho que ele percebeu, né? Isso deve ter sido até um recado pro Marcos, que nós que falamos a real, que eles entendem como cobras, a gente não vai enricar falando sobre ele. Porque todos nós temos que trabalhar, correr atrás, entendeu? A vida não é fácil, é difícil para todo mundo. E agora, a favor do Marcos, a gente percebe que para ele tá tendo um diferencial, então ele tá investindo nisso. Eu sinto em falar isso, gente, porque eu gosto do Polar. Desde quando ele estava no projeto, desde quando foi a cozinha industrial, a gente percebia que ele estava ali de coração. Ele se empenhava naquilo. E quando tiraram ele do projeto, nossa, eu fiquei super triste. Falei, meu, o que o Marcos está fazendo com as pessoas? Ele descarta as pessoas como se as pessoas fossem lixos, sabe? Ele não dá a segunda chance para a pessoa. Olha, eu não quero perder você, porque você é uma pessoa importante no projeto. Só que depois a gente começa a ver que ele descartava todas essas pessoas. A gente vê lá no início a secretária, que era a Luciana, que se dedicava no projeto. Depois ele desdenhou a Luciana, entendeu? E tanto a Luciana como todos ali, né? Todas as meninas que passaram por ali, as voluntárias, sabe? Então ele nunca... As pessoas são descartáveis para o Marcos. E naquele momento, quando ele descartou o Polar, eu fiquei com muita dó do Polar. Tanto que uma vez eu coloquei um vídeo do Polar sobre a causa da perca do filho da Lidiane e ele falou um monte pra mim, sabe? E eu deixei ele desabafar porque a pessoa às vezes precisa, ele ficou chateado, tudo. Depois a gente se resolveu. Mas eu juro pra vocês, eu nunca imaginei que o Polar ia ser essa pessoa depois da prisão do Marcos. Sabe por quê? Porque você se torna contraditório. Você se torna contraditório, as pessoas vão acreditar no quê? Será que tudo isso também não é mídia? Sabe? Então não é legal. Eu sinto muito em estar falando isso, mas a gente começa a ver um monte de coisa e as pessoas sabem que eu sempre defendi o Polar. Depois da divergência que eu tive com ele, que a gente conversou, eu sempre procurei coisas boas do Polar para trazer para o meu canal. E eu ficava assim, eu pensava, gente, se o Marcos é uma pessoa do bem, por que ele não ajuda esse rapaz? Por que ele não pede para os inscritos dele, gente, pelo amor de Deus, não ataque o Polar, ajude ele. Por que quando o Polar tava lá chorando, porque não tinha R$ 1, sabe, nem para dar comida pro cachorro, por que o Marcos não ajudou? Por que ele não fez uma live? E hoje, a gente sofreu aquele momento com o Polar e hoje ele fala, foi mídia. Sabe? Então, ele pode ficar a favor, é um direito dele, mas que pare de atacar as pessoas. Procura outros assuntos, começa a pegar live antiga, elogia o Marcos, fala o que tiver pra falar. Olha, gente, eu errei com ele, eu já detonei ele, e depois de tudo isso que aconteceu, eu refleti. A gente tem que ter dó do ser humano, a gente tem que ter empatia pelo ser humano. Então, eu espero que essas pessoas que estejam falando dele, que tudo isso, Deus nos mostre a verdadeira face dele, o que realmente ele é. Mas não atacar pessoas. Porque as fanáticas do Marcos, elas gostam de ver a pessoa detonando o que eles chamam de cobra. Para eles não conseguem se defender, eles gostam desse ataque. Porque o Marcos tinha essa proposta, né? Se alguma mulher falasse dele, ele falava que era gorda, peituda, peito caído, vai lavar suas calcinhas sujas. Eu não gosto de mulher velha, mulher tem data de validade, como se ele não tivesse nascido de uma mulher e como se ele não tivesse uma irmã mulher, sabe? Então, é muito triste essas pessoas que atacam dessa forma. Elas não conseguem entregar na mão de Deus e dizer o justo não se justifica,
sabe? E para você passar uma informação que um serviço penitenciário está falhando nos atendimentos, tá dando medicação errada, você precisa ser muito responsável para você expor isso aí. Porque agora o Polar já agiu o contrário, com irresponsabilidade. Porque isso não é uma coisa que a gente não pesquise, que a gente não procure se informar. É tudo igual, vou falar igual a Cleude. É tudo como diz que me diz que a Cleude fala assim, né? É o vocabulário da dona Cleude. Então, a gente vê que vai pelo que o outro fala. Provas não tem nenhuma. Cadê o documento? Cadê o laudo? Cadê? Sabe, gente, pelo amor de Deus. E as pessoas caem nesses contos de fada. Sabe, é tipo Alice no País das Maravilhas. Será que essas pessoas estão tão desesperadas, gente? Não existe prisão perpétua no Brasil. O homem vai sair daqui um dia, daqui um mês, daqui 2 meses, mas vai sair. É o direito do cidadão brasileiro, ele vai sair. Então não adianta entrar nessa pilha de desespero, fazendo fake news, fazendo e acontecendo, que tá piorando a situação do cara. Que aí a justiça vai dizer, esse cara tem que estar detido mesmo. Porque ele causa um furdunço na vida das pessoas. Entendeu? Então as pessoas têm que agir com a razão. Aí diz, o projeto é de Deus, mas teve uma que falou que quando o Marcos saísse, quem fala mal dele ia ver, porque ele tem amizade com um traficante. Ai, gente do céu. Nossa, e isso ainda é de Deus? Olha, sabe, é coisas que a gente vai vendo. E por mais que eu posto lives assim de opinião falando sobre o mesmo assunto, eu gosto de colocar. Fulano, o pastor Heriberto fala sobre o Marcos. Eu vou postar, legal, é a opinião dele. Fulano de tal, ex-interno. Às vezes a pessoa fala de novo esse assunto. Gente, a gente tem que dar voz às pessoas. O nosso canal fala sobre isso. Quem não quer falar mais sobre Marcos, sobre projetos, tem que procurar outro canal. Entendeu? Tem assunto que não te interessa, mas a gente fala sobre outros internos, outros projetos. Inclusive, falando em outros projetos, eu vi uma postagem falando sobre o pastor Alisson, que ele disse o seguinte: estamos sem luz, mas estamos orando. Gente, olha, é até triste você ver a ostentação dos filhos, né? Carrão, viagens, jet ski, e o cara ainda tem coragem de falar isso. Sabe por quê? Porque eles fazem isso, gente, porque existe pessoas que caem nessa pilha. Sabe? Se você acompanha o projeto dos cativos lá do início, você vai entender isso que eu tô falando. Eram pessoas simples, que sabiam, eles oravam quando tinha algum atrito no projeto, que uma vez eu até falei isso no meu canal. Sabe, você tinha orgulho do ser humano. Aí eles eram humildes, né? Porque eles vendiam vassouras. Era aquela humildade em forma de pessoas. Hoje em dia a gente vê que é completamente diferente. Ele fala com soberba. Sabe por quê? Porque o dinheiro para muitas pessoas é poder, né? E para outras é só segurança. Então, esse pessoal, eles acham que eles estão com dinheiro, que eles são inabaláveis. Nada vai acontecer com eles, porque eles têm dinheiro, porque eles se sentem o tal. Então, a busca por dinheiro não tem limite, não tem barreira. Quanto mais o cara quer, mais o cara quer. Sabe? Então isso acontece na política. Se você está trabalhando numa empresa e você tem um cargo bom, você vai ter um monte de gente querendo te derrubar, sabe? Tem pessoas que têm um cargo bom e tem medo de perder o cargo porque vê que entrou um funcionário com potencial, fala, poxa, corro o risco de perder. Então eles fazem de tudo para te derrubar. Então é tudo por dinheiro. Então o cara fala que não tem energia. Meu, se a situação tá tão crítica, vende um carro, poxa. Para de ostentar na internet que vocês vão ter dinheiro para pagar uma energia. Será que do bolso de vocês não pode sair nada? Tudo tem que ser das pessoas, de doação. Sabe? É complicado isso e às vezes é até chato de falar, porque eu vou dizer para vocês, eu peguei ranço. Quando mandam live para mim, eu até evito de assistir. Entendeu? Porque você pensa que a pessoa usa o nome de Deus. Em vez de estar ali trabalhando, lutando, correndo atrás, não. Tá
colocando o nome de Deus em vão. E quando coloca o nome de Deus é sinônimo de amor, de humildade, sabe, de plenitude. Então as pessoas vão ajudar porque tá, ai, tô orando. Aí a pessoa vai dizer, olha, Deus tocou no meu coração, vou dar 500. Ai, Deus tocou no meu coração, dou 100. Ai, dou 1.000. Ah, pronto, é mais arrecadação. Aí eles estão sempre arrecadando. Aí se a conta é de 2.000, eles recebem 5, 6.000 de doação. Aí embolsa o restante. Aí precisa pagar outra coisa, é outra petição, é outro louvorzão, é outro, entende? Então é sem limite, gente. Desculpa falar, mas é sem limite, sabe? Essas pessoas, qual é o tratamento dessas pessoas para esse tanto de dinheiro? Eles não conseguem ganhar pouco, eles querem ganhar muito porque o dinheiro cega. E essas pessoas estão cegas, gente. O Marcos, ele achava que ele era inabalável. O Marcos, ele tinha tanta certeza, mas isso faz parte da doença por dinheiro. A pessoa, ela mente, ela acredita nas mentiras dela. E se não tiver pessoas para ajudar essa pessoa, ela vai se afundar cada dia mais. Que é o caso do Marcos. Porque uma pessoa que não queria pagar uma multa de trânsito, estacionava em local inadequado, reclamava. Ele agia como se o governo fez uma proposta. Marcos, abre um projeto que nós vamos te ajudar. Aí eles não ajudaram, aí ele começou a cobrar. Mas não foi isso, ele abriu porque ele falou que era de Deus. Era um chamado. Era um chamado para enricar ele. Né? Então, gente, voltando a essa questão do Polar, então para mim foi uma decepção muito grande. E eu tô fazendo vídeo, fez que eu tô na live, né? Que na live que a gente vai mudando de assunto. Me mandaram uma foto da Cleude de peruca num baile. Gente, eu falei, qual foi o propósito da Cleude ficar careca? O propósito da Cleude ficar careca era ajudar a amiga, dar forças pra amiga, mostrar, tamo juntas. Mas o que adianta? A amiga tá lá careca e ela de peruca. Adiantou? Porque o apoio que a gente dá é a gente ter orgulho. Olha, eu raspei minha cabeça pra minha amiga entender que a gente pode viver sem o cabelo. E andar para um lugar, para o outro e mostrar isso. Aí rapa num dia, no outro dia começa a ver um monte de peruca. Aí vem a contradição, né? Não dá para entender. Aí eu vi que mandaram também que ela tava no forró. Então a Cleude, ela procura assunto, gente. Essa é a real. Ela procura assunto, ela coloca ela lá dançando no forró porque é uma coisa desnecessária, é uma coisa pessoal dela. Ela não precisava expor para ninguém. Aí ela vai lá e se expõe porque ela gosta de aparecer. Então aí quando as pessoas falam, as pessoas são erradas, né? As pessoas não podem falar. Quem não quer ser falada, sai da internet. Faz igual aquelas atrizes. Não querem ser falada, não querem dar autógrafo, não querem ser reconhecidas. Elas saem da mídia para ficar esquecida. Quem não é visto, já dizia Marcos Basto, não é lembrado. Então, quem não quer ser falado é só sair das redes sociais, porque as redes sociais é isso. Mas enfim, gente, eu preciso fazer uma live, porque aí a gente fala sobre vários assuntos, mas em específico, né, logicamente que a gente não vai se focar só em um assunto, a gente sempre acaba mudando para outro assunto, mas eu fiquei sim decepcionada com o Polar, eu sei que isso não muda a vida dele, como também não muda a minha. Eu continuo tendo conta para pagar, eu continuo tendo que trabalhar, independente de estar decepcionada, e ele também. Porque ele não depende de mim para sobreviver, ele está dependendo dessas pessoas que são carentes por doar. Aí não tem o Marcos. Quem falar Marcos, seu lindo, elas correm lá para ajudar. Então eu espero que ele tenha sucesso nessa empreitada dele e que quando o Marcos sair, não venha acusar ele de biscoiteiro. Porque ele corre esse risco. Porque tá tudo muito em excesso, né? E tudo que é demais não faz bem para o ser humano. Então, pegar uma live... Ah, o Rangel falou do Marcos. Ele vem atacando, soltando tudo. Fulano de tal falou... Ele vem atacando tudo, né? Então, assim... Qual é a necessidade? Ele pode dar a opinião dele, como eu dou a minha. Olha, gente, o Rangel falou isso, eu acho que o Rangel tem que repensar. Sabe, falando tranquilamente, deixando a raiva pra lá. Mas essa raiva dá a impressão que as fanáticas vão olhar e falar, tá vendo?
O Polar tá do lado do Marcos, então vamos pro lado dele, entende? E se não foi isso, gente, que Deus nos perdoe, né? Porque isso aqui só é a minha opinião. A minha opinião é só a minha opinião, é o que eu falo. Não adianta as pessoas quererem, mas você, mas não sei o quê. É a minha opinião, por isso que eu gosto de falar a minha opinião, que cada um aí, logicamente, tem o direito, sem agressividade, né? Porque as que não tem o que fazer. Gente, esses dias eu tive que bloquear, banir, pra falar a verdade, algumas pessoas do meu canal. Por quê? Eu não sou de banir ninguém, mas tem umas pessoas aqui. Ai, que eu não gosto desse canal. Tá fazendo aqui o que, amiga? Cadê os 5 dedinhos de cada mão que você tem? É só sair fora. Aí vem, ai, mas eu não aguento isso aqui. Gente, tem outros canais. Entende? Mas a pessoa quer estar aqui. Eu fico lisonjeada por isso às vezes, sabe? Quando eu vejo a pessoa falando, que saco esse assunto. Gente, se 10 internos falar do Marcos, eu vou postar o que os 10 internos falou. A gente tem que dar voz para o que os outros pensam. Tanto que tem pessoas que estão a favor do Marcos, eu posto do mesmo jeito no meu canal. Eu poderia só colocar o que as pessoas falam contra. Mas não. Eu coloco o que é a favor também. Todo mundo tem direito de se expressar. Mas as pessoas só querem ouvir o que elas querem. E não é assim. Entendeu? Então, gente, eu não vou falar pra vocês que eu não gosto do Polar, como eu já repeti várias vezes. Eu gosto dele. E a gente não deixa de gostar das pessoas assim. Então eu demorei muito pra falar sobre esse assunto, porque eu pensava que em algum momento ele ia falar, gente, desculpa a minha agressividade, eu fiquei emocionado, acabei atacando o Marcos, ou desculpa, atacando essas cobras aí, como eles chamam, de um jeito meio agressivo, mas eu não sou essa pessoa, porque se você parar pra pensar, esses ataques do Polar falam mais sobre ele do que sobre a pessoa que ele tá atacando. Porque ele vem de um jeito como se ele tivesse desesperado. Sabe aquela pessoa desesperado para ganhar seguidor, por dinheiro, por tudo? Porque se onde tem amor de verdade, a pessoa é paciente. Ela vai orar, ela vai fazer outro tipo de trabalho, sabe? Ela vai fazer coisas boas e colocar lá, olha, gente, isso aqui é pelo meu amigo Marcos, que eu já tive atrito com ele, problema com ele, mas eu tô aqui fazendo o que ele não tá fazendo no momento, vou entrevistar fulano, mostrar coisas boas, sabe? Mostrar pessoas falando coisas boas, ele fazendo coisas boas, mas esse ataque mostra desespero. E a gente não tem que atacar ninguém, gente. A gente tem que dar nossa opinião respeitando o outro. Porque quando alguém aqui no canal me ataca de uma forma agressiva, eu fico com dó, gente. Eu juro pra vocês, eu fico com dó, eu fico pensando, essa pessoa deve estar cheia de problema, a vida deve estar uma merda. E ela tá procurando alguém para ela destilar o veneno. E de repente, pum, bateu aqui no meu canal e tá destilando o veneno. Porque a boca só fala que o coração tá cheio. Então, se a pessoa tá toda cheia de ódio, ela só vai jogar o ódio para fora. Então, não tem necessidade disso. Você pode falar no canal. Aqui todo mundo tem o direito de falar. Aqui todo mundo pode se expressar. Mas a gente tem que saber também, né? A gente tem que saber como falar. Porque não é o que você fala, é como você fala. Entende? É como você vai falar as suas coisas. Então, que vocês tenham um excelente final de semana. Eu espero que o Polar ele esteja atingindo o objetivo dele. E se lá na frente ele dizer mais uma vez que tudo era mídia, parabéns para ele. É a forma que ele tem de conseguir dinheiro, de ser ajudado. Você vê que quando a pessoa começa a ser ajudada, ela até muda. Eu fico às vezes até feliz que ele tá conseguindo o dinheirinho dele, né? Mas eu acho que a forma com que ele tá fazendo, tá se excedendo, tá fazendo ele uma pessoa contraditória. Porque no meu canal tem muito vídeo dele falando no Marcos. E em outros canais. É só você clicar lá no YouTube, você clica lá e coloca, vai sair um monte de coisinha de filhinho de mamãe, de filhinho de papai, falando um monte de coisa. Aí você assiste aqueles vídeos e fala, meu Deus, é um ator. Se isso foi por mídia, é um ator, né? Então, assim, mas cada um vai colher o que planta, né? Então, o problema das pessoas é pensar só no hoje, né? Quando você pensa só no hoje,
Aí que tá o problema. Porque lá na frente as pessoas vão usar aquilo contra você. Porque se você puxar os vídeos dele, você vai falar, não, isso aí não tá normal. E agora, coloque como que eu posso dizer? Coloque em xeque. Será que o Polar antes era o verdadeiro? Ou é esse o verdadeiro? Ou nenhum dos dois? Ou é só mídia? Então, deixa a gente meio na dúvida. Mas, pessoal, vamos respeitar, né? Porque todo mundo tem o seu direito e nós podemos comentar, porque nós somos seres humanos. E tudo que já está exposto nas redes sociais a gente pode comentar sim. Eu acho muito bacana essa música que fala viva, viva, viva a sociedade alternativa. Ela não é desse jeito, né, gente, que é cantada, é viva, viva, viva a sociedade alternativa. Então a gente tem que dar glória a Deus que temos o direito de se expressar, que a gente não vai morrer na pia pensando, meu Deus, que vontade de falar uma coisa e não posso falar. A gente tem que falar mesmo, né? E somos assim. E um beijão para todos vocês. E até o próximo vídeo. Eu espero muito, mas muito mesmo, a gente fazer uma live, porque aí a gente conversa. Queria mandar um beijão para a Jussara, minha lindona, minha amiga, que eu considero ela como uma amiga, uma pessoa que está sempre aqui no meu canal, comentando, uma pessoa do coração maravilhoso. Todas as Adrianas que estão aqui no meu canal, Adriana Cristina, que faz tempo que a gente não conversa, mas é uma pessoa que está assim muito dentro do meu coração e ela sabe muito bem por quê. E muitas outras, a Verda. Gente, é tantas, que sabe, eu fico depois me culpando por não ter lembrado da primeira pessoa que me deu estrela lá na minha página, que eu não esqueço até hoje. E eu fico muito feliz e queria muito agradecer a todos vocês por tudo, por comentar, por compartilhar, por expor a sua opinião, sendo ela a favor ou contra. Eu fico muito, mas muito feliz, que eu acho que nós temos esse direito e que a gente tem que saber amar, né? Porque se a gente ama errado, a gente atrapalha a vida da pessoa. E a gente tem que entender que quando a gente morrer, a gente vai ser enterrada sozinha, ninguém vai ser enterrado pela gente. Então, quando você for apoiar alguém, seja justa e correta, para você não apoiar essa pessoa, porque só ela que vai sofrer as consequências. E depois até você pode sofrer também, porque eu parei para pensar que às vezes a vida coloca a gente na situação que a gente criticou, para a gente poder entender o que o outro falou, né? Então isso é mais ou menos que a empatia. Você olhar pelo que a pessoa falou e pensar, meu Deus, e se fosse comigo, o que que eu faria, né? Mas eu vejo que as pessoas, elas passam pano pro erro. Elas detonam, aí muita gente diz que ameaçou Cris. Isso não é de Deus não, gente. Se você tiver esse pensamento de ataque, de derrubar página, pensa que o seu tá guardado. Porque isso não é de Deus. Porque Deus é um Deus de amor, é um Deus paciente. Logicamente que ele é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. Mas aonde a gente vê coisa errada, Deus não está ali. E é justamente porque o inimigo tomou conta. Porque Deus... eu vi uma vez uma frase que Deus, ele é... Eu não consigo lembrar agora para vocês. Que Deus é um Deus pedagogo. Ele só entra onde ele é chamado. Então, eu não sei se foi isso exatamente que essa frase, mas eu sinceramente eu consegui entender o contexto disso, sabe? Que Deus só tá onde ele é bem-vindo, Deus ele tá onde é o correto, Deus ele tá onde é o aprendizado, Deus está nas coisas boas da vida. E quando você vê alguém dizendo, Marcos, quando sair, vai colocar os amigos dele, que é tudo torto, pra ir pra cima de você, você vê que ali não tem Deus. Você vê que essa pessoa não tem Deus. Porque aonde tem Deus, o justo não se justifica, porque Deus faz essa parte. Gente, um beijão pra vocês, desculpa aí alguma coisa, os erros, mas faz parte da vida. Isso aqui não é uma aula de português. Como sempre tem alguém falando uma coisinha ou outra. E queria pedir para quem tem o meu WhatsApp, se for para entrar lá para xingar,
Eu não leio, tá, gente? Eu só clico e apago. Eu não leio, tá bom? Um beijão pra todos vocês e até o próximo vídeo.